Conclave e seu mistério. Você já se perguntou o que acontece por trás das portas fechadas da Capela Sistina, quando os líderes mais poderosos da Igreja se reúnem para escolher o novo Papa? Pouquíssimas pessoas no mundo sabem, e menos ainda já estiveram lá dentro. Tudo é envolto em segredo absoluto. Não há celulares. Não há comunicação externa. Nem mesmo janelas abertas. A fumaça branca que sobe pela chaminé é o único sinal visível ao mundo exterior de que algo aconteceu. Mas, como funciona esse ritual milenar? Quem são os homens de vermelho que carregam a responsabilidade de apontar o próximo líder espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas? E por que o processo do conclave permanece até hoje como um dos eventos mais secretos e fascinantes da história contemporânea? Prepare-se! Nos próximos minutos, vamos atravessar os muros do Vaticano e explorar cada detalhe do conclave. Suas origens, símbolos, regras, tradições e as histórias que nunca chegaram ao grande público. O início do conclave. O ritual do isolamento. Quando um papa morre ou renuncia, o Vaticano entra em um estado de sede vacante, ou seja, o trono de Pedro está vazio. Esse é o momento em que o mundo católico segura a respiração, pois algo grandioso está prestes a acontecer. Poucos dias depois do funeral do Papa, os cardeais começam a chegar a Roma, vindos dos 4 cantos do mundo. São homens com influência, sabedoria e, muitas vezes, aspirações silenciosas. Mas a decisão que os aguarda não é mundana. É, segundo a tradição, inspirada pelo próprio Espírito Santo. A cerimônia que dá início ao conclave é envolta em simbolismos antigos. Ela ocorre na Capela Sistina, um dos locais mais sagrados e artisticamente impactantes do planeta. Lá, sob os olhos pintados de Michelangelo, os cardeais fazem um juramento solene: manter absoluto segredo sobre tudo o que ocorrerá durante o conclave. E então, as portas são fechadas com uma chave, literalmente. A palavra conclave vem do latim conclave, com chave, porque os cardeais ficam trancados até que um novo papa seja escolhido. Nenhuma comunicação externa é permitida. Telefones, computadores, qualquer contato com o mundo de fora, tudo é proibido. Os cardeais são isolados, hospedados na Casa Santa Marta, dentro do Vaticano, onde também são vigiados de perto. A tecnologia moderna, nesse caso, não entra. Detectores de escuta, bloqueadores de sinal e vigilância constante garantem que nada escape. Um ritual ancestral, cercado por métodos contemporâneos para preservar o mistério. Nesse momento, o mundo observa, mas ninguém sabe o que se passa lá dentro. As portas se fecharam e o segredo começou. Segredos e votos. O processo do conclave. Dentro da Capela Sistina, o tempo parece parar. Ali, sob os afrescos que retratam o juízo final, os cardeais assumem seus lugares. Cada um deles recebe uma cédula, um pequeno pedaço de papel dobrado cuidadosamente, onde escreverá o nome do escolhido. Mas este não é apenas um voto. É, para eles, um ato espiritual. Antes de escreverem, um a um se levantam, caminham até o altar e fazem um juramento sagrado, que estão votando em quem acreditam ser o mais digno aos olhos de Deus. Depois, dobram a cédula e a depositam em uma urna especial, feita com 3 compartimentos, desenhada para evitar qualquer manipulação. O silêncio reina. Não há discursos, nem campanhas visíveis. Tudo acontece em olhares discretos, respirações contidas e gestos silenciosos. Ainda assim, há estratégia. Existem blocos, alianças veladas e até acordos feitos nos dias anteriores, quando ainda era permitido conversar fora da capela. São necessários 2/3 dos votos para que um cardeal seja eleito papa. E se isso não acontece na primeira votação, uma nova rodada se inicia. Ao final de cada votação, 3 cardeais são escolhidos para contar os votos. Eles leem em voz alta cada cédula e anotam. Caso nenhum nome atinja o número necessário, os papéis são queimados, junto a uma substância química que produz uma fumaça negra. É o sinal para o mundo. Ainda não temos papa.
A multidão na Praça de São Pedro, que espera em silêncio do lado de fora, vê a fumaça subir pela chaminé da Capela Sistina. E com ela, cresce a expectativa, o suspense, a tensão. Dentro, o ciclo recomeça, voto após voto, discussão silenciosa após discussão silenciosa. Dias podem se passar assim, até que algo mude, até que a fumaça mude de cor. Habemus papam. O mundo espera a fumaça branca. Depois de várias votações, tensões e longas horas de espera, algo muda. Um nome começa a se repetir. Os murmúrios silenciosos, antes dispersos, agora convergem. Não há gritos, não há palmas, apenas olhares que se cruzam, testando convicções. Então surge a decisão. Um cardeal alcança os 2/3 necessários. E neste momento, um dos mais solenes do cristianismo acontece. O cardeal decano se aproxima do eleito e lhe pergunta em latim: aceitas a tua eleição canônica como sumo pontífice? Se a resposta for sim, outra pergunta vem imediatamente: com que nome queres ser chamado? E assim, nasce um novo papa. A fumaça muda. Desta vez, é branca. Do lado de fora, a multidão explode em emoção. Campainhas tocam dentro da Capela Sistina. E os sinos da Basílica de São Pedro ressoam por Roma. O mundo inteiro, em tempo real, assiste ao anúncio silencioso da mudança. Mas ainda há um ritual a cumprir. O novo Papa é levado à Sala das Lágrimas, um pequeno cômodo ao lado da Capela Sistina, onde vestirá pela primeira vez os trajes papais. Ali, muitos choram. Não pelo peso das roupas, mas pelo peso da missão que agora carregam. Minutos depois, o novo líder da Igreja Católica se dirige à sacada central da Basílica de São Pedro. Um cardeal, o protodiácono, surge para o anúncio oficial. Ele diz em latim: Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anuncio-vos uma grande alegria, temos papa. O novo pontífice aparece. O povo grita, acena, chora. Em sua primeira fala, o novo papa saúda os fiéis. E ali, diante do mundo, um novo capítulo da história começa. Segredos, simbolismos e curiosidades do conclave. O conclave, para além da eleição, é um ritual carregado de séculos de simbolismo. Desde os tempos medievais, a palavra conclave, do latim conclave, conchave, já indicava o que estava em jogo. Segredo absoluto. As portas se fecham literalmente com chave, e os cardeais são selados no Vaticano. Ninguém entra, ninguém sai, nem celular, nem contato externo. Apenas a consciência, a fé e o silêncio. Os juramentos são solenes. Qualquer tentativa de quebra de sigilo pode resultar em excomunhão. É um ambiente onde o mundo moderno desaparece e as regras antigas tomam o controle. Um detalhe curioso está nos papéis de votação. Cada cardeal escreve o nome escolhido com caligrafia discreta. Depois, dobra o papel 2 vezes e o deposita numa urna dourada. Quando todos votam, os votos são contados por 3 escrutinadores. Se coincidem, os papéis são costurados com agulha e linha, furando o canto de cada um, como se unissem decisões espirituais com um fio visível. Esses votos são então queimados. Para gerar a tradicional fumaça, uma mistura química é usada. Antigamente, nem sempre era fácil distinguir a cor, preto ou branco, e por vezes a confusão tomava conta da multidão. Hoje tudo é mais claro. Fumaça preta, nenhum papa. Fumaça branca, temos um novo líder. E o nome escolhido? Cada papa adota um novo nome, geralmente inspirado em figuras anteriores que ele deseja homenagear. João, Bento, Francisco. O nome não é apenas uma escolha, é uma mensagem, um sinal para o mundo. Outro detalhe pouco conhecido é o martelo de prata. Sim, ele existe. Uma pequena marreta é usada cerimonialmente. Em tempos antigos, era com ela que se batia suavemente 3 vezes na cabeça do papa falecido, chamando-o pelo nome. Se não houvesse resposta, era declarado morto. Hoje, o gesto é simbólico, mas ainda presente em parte do ritual.
E a multidão na Praça de São Pedro? Ela não é apenas espectadora. É testemunha. Desde a Idade Média, o povo ali reunido simboliza o corpo da igreja que espera o seu pastor. Um símbolo de continuidade viva. Ao final, o novo Papa caminha pelos corredores do Vaticano. Mas ele sai diferente. Naquela jornada curta entre a Capela Sistina e a sacada da Basílica, ele deixa de ser apenas um homem e se torna um dos líderes mais influentes do planeta. O conclave na era moderna, silêncio em meio ao ruído do século XXI. Em um mundo onde a informação corre à velocidade da luz, o conclave permanece como uma ilha de silêncio absoluto. Um paradoxo. Enquanto todos têm acesso a notícias em tempo real, ali dentro, os cardeais são isolados como monges da Idade Média. Mas mesmo o Vaticano precisou se adaptar. Nas últimas décadas, medidas de segurança se tornaram mais tecnológicas. Sinais de celular são bloqueados por dispositivos de interferência. Toda a Capela Sistina e as acomodações dos cardeais, conhecidas como Casa Santa Marta, são vasculhadas para evitar escutas, microcâmeras ou qualquer tecnologia escondida. Há até especialistas em cibersegurança envolvidos nos preparativos do conclave. Nada escapa. Além disso, há câmeras discretas, apenas para vigilância interna e segurança, nunca para a gravação das votações. O objetivo é garantir que ninguém de fora saiba o que está sendo dito ou feito. Mesmo com tudo isso, o Vaticano enfrenta um desafio crescente: a pressão da mídia, dos fiéis e até de interesses políticos. Durante o conclave que elegeu o Papa Francisco, por exemplo, o mundo inteiro especulava. Reportagens 24 horas por dia, redes sociais cheias de teorias, apostas e rumores. Havia jornalistas com binóculos observando cada cortina, cada luz acesa nas janelas do Vaticano. Um detalhe era suficiente para acender um novo boato, e mesmo assim, nada vazou. Esse silêncio absoluto em meio ao ruído do século XXI é, talvez, o maior milagre do conclave moderno. E o mais simbólico. Ali, não se decide apenas um nome. Decide-se o futuro moral e espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas. Em um mundo tão dividido, o papel do Papa vai muito além da Igreja. Ele se torna uma figura global, capaz de influenciar temas como justiça social, meio ambiente, guerra e paz. Por isso, cada eleição é mais do que religiosa. É política, humana e profundamente espiritual. O significado do conclave: fé, tradição e o olhar para o futuro. Por trás das portas trancadas da Capela Sistina, mais do que decisões humanas, acontece um exercício de fé ancestral. O conclave é, acima de tudo, um símbolo. Um símbolo de continuidade em meio à mudança. De tradição em meio ao mundo digital. De silêncio num planeta que grita por atenção. Quando os cardeais votam, eles carregam séculos de história nos ombros. Mas também trazem o peso do agora. Guerras, desigualdades, crises climáticas, divisões religiosas. E é nesse ponto de tensão entre o passado e o presente que nasce o futuro. A fumaça branca não anuncia apenas um novo Papa. Ela sinaliza que, pelo menos por um momento, o mundo parou para olhar para cima. É um dos poucos rituais que ainda unem bilhões de olhares, mesmo que por breves minutos. O novo Papa, ao sair na varanda da Basílica de São Pedro, não assume apenas uma função. Ele herda uma missão, não só diante dos católicos, mas de todos que ainda acreditam em algo maior, que ainda se emocionam com símbolos, com mistério, com esperança. E talvez seja isso que torne o conclave tão fascinante. Apesar de todas as críticas, das teorias, das polêmicas, ele persiste. Porque em um mundo saturado de algoritmos e verdades instantâneas, o conclave ainda se atreve a ser processo, a ser espera, a ser mistério. Ali, dentro da Capela Sistina, não se elege apenas um homem. Elege-se a ideia de que, mesmo nas sombras da história, sempre haverá uma chama acesa. Quando o silêncio fala mais alto. Num mundo onde tudo é imediato,
o conclave permanece um dos poucos rituais que ainda desafia o tempo. Ali, entre paredes renascentistas, entre o silêncio das preces e o som discreto das batinas, os cardeais nos lembram que algumas decisões não podem, e não devem, ser apressadas. Talvez seja isso que torne o conclave tão enigmático e tão necessário. Enquanto muitos correm para dizer algo, o conclave para ouvir. E quando finalmente fala, com uma fumaça branca, com um nome, com um aceno, o mundo inteiro escuta. Se você chegou até aqui, é porque, como nós, também acredita que o mistério tem valor, que a fé, mesmo não sendo cega, ainda pode guiar. E que símbolos têm poder. Então, se este vídeo te fez refletir ou simplesmente olhar para o céu com novos olhos, deixe seu comentário. Diga o que você pensa. Inscreva-se no canal, porque aqui, histórias como essa ganham vida. E o próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina.